Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos aqui no site do jornal Agora, que publicou a seguinte matéria: confira mais mudanças que vão atingir os benefícios do INSS. PEC paralela será analisada nesta semana para corrigir pontos do texto principal da reforma da Previdência. Ou seja, desde o início nós alertamos para este ponto. Foi aprovada aqui a reforma da Previdência por meio da PEC número 6, a proposta de emenda à Constituição que modifica o sistema de previdência social no Brasil. E desde a tramitação da PEC número 6 que se falam na PEC paralela, especificamente para incluir os estados e municípios que ficaram de fora aqui da PEC número 6, a PEC da reforma da Previdência. Só que vejam, percebendo que o governo fez uma verdadeira atrocidade com a população e acompanhando o desastre que está acontecendo no Chile, só para rememorar a todos os meus seguidores, o sistema de previdência social é idêntico ao que o ministro Paulo Guedes tenta implantar aqui no Brasil. Vocês devem se recordar que quando se iniciou, ele inclusive ventilava a possibilidade de termos aqui o sistema de capitalização que fora implantado lá no Chile antes de se implantar o sistema atual, que é idêntico. Aliás, eu acho que a PEC número 6 foi uma cópia integral do sistema de previdência do Chile. E agora nós temos o desastre que está acontecendo na política e na economia do Chile. Entretanto, os parlamentares, percebendo que fizeram uma verdadeira besteira, uma atrocidade com os trabalhadores desse país, tentam agora corrigir. Por quê? A PEC paralela era para incluir os estados e os municípios na Previdência, porque ficaram de fora. Por quê? Esta PEC número 6, ela prejudica somente os servidores públicos da União e os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, o regime geral de previdência social. E aí, os parlamentares, os congressistas, costuraram um acordo para fazer isto, inclusão dos estados e municípios, por meio de outra PEC, que se denominou chamá-la de PEC paralela. Contudo, nós temos acompanhado a população do Chile indo às ruas exigindo providências por parte do governo federal e inclusive pedindo a sua retirada do governo. E aí ficaram com medinho e falaram: olha, vamos corrigir aqui essa porcaria que fizemos com a nossa população, porque nós corremos risco. E outra, 2019 está terminando, 2020 vem aí. E 2020 nós vamos ter uma das maiores eleições do mundo, que são as eleições municipais. E evidentemente que a população irá dar o troco já agora em 2020. Imagine se a gente não fizer nada em 2022. Sem divagarmos muito, vamos aqui para a matéria do jornal Agora. A PEC paralela que vai acrescentar, preste atenção aqui nos termos, que vai acrescentar regras à reforma da Previdência. Se referindo aqui à PEC número 6, que já foi aprovada. Pode ser votada nesta quarta-feira. Gravo o vídeo hoje, terça-feira. Ou seja, a PEC paralela pode ser votada na próxima quarta-feira pelo Senado e promete trazer mais mudanças no texto principal, o texto que foi aprovado na PEC número 6, que modificou o sistema de previdência social no Brasil. Mas o mais importante, presta atenção nessa parte da reportagem, algumas podem afetar positivamente o segurado na comparação com a reforma, como a que iguala o tempo mínimo de contribuição dos homens,
que vão entrar no mercado de trabalho com o dos já segurados do INSS. Uma mudança positiva, uma mudança favorável aqui para os trabalhadores, porque perceberam que fizeram besteira, perceberam que prejudicaram demais os trabalhadores e agora tentam a toda sorte corrigir pelos motivos acima elencados. E uma dessas mudanças muito positiva, muito boa para os trabalhadores é igualar o tempo mínimo de contribuição dos trabalhadores atuais e daqueles que ainda irão ingressar no mercado de trabalho ou que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Isto tudo porque, para que a nova legislação entrasse em vigor ainda este ano, o Senado decidiu analisar em outra PEC, a chamada PEC paralela, proposta de emenda à Constituição, as regras que alterariam a reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados. Preste atenção no texto de baixo. Um dos destaques é uma regra de transição mais suave para as mulheres na aposentadoria por idade, uma vez que as mulheres foram drasticamente prejudicadas por essa maldita reforma totalmente desnecessária por má administração dos órgãos responsáveis, que não faz cumprir o que está estatuído na Constituição Federal, notadamente no seu artigo 194 e 195. Pela legislação atual, as seguradas, as mulheres, precisam completar 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A reforma prevê um aumento gradual de 6 meses a cada ano até a mulher atingir os 62 anos, que será uma idade mínima. Como assim, Walter, uma idade mínima? A mulher só se aposenta se tiver o requisito etário, ou seja, se tiver 62 anos. E aqui pouco importa o seu tempo de contribuição. Não atingiu, não preencheu o requisito etário, ou seja, a idade, não se aposenta. E por isso que eu digo que elas foram drasticamente atingidas por essa maldita reforma da Previdência. Pessoal, não presta, é desnecessária, não precisaria da reforma da Previdência aos moldes que fora aprovada. Reforma, evidentemente, que sempre precisa. A sociedade está em constante evolução. E não sejamos aqui ingênuos para falar que não precisa de retoque na legislação. Precisa, entretanto, do jeito que fora feita, é uma maldade com aqueles que sustenta o país, que sustenta a nação, quais sejam os trabalhadores, porque político não sustenta a nação, pelo contrário, político vive de privilégios. Pois bem, dito isto, a PEC que está em discussão agora, a chamada PEC paralela, ela traria aí um escalonamento mais lento. Como assim? 6 meses a cada 2 anos. E não mais como foi aprovado, 6 meses a cada ano para as mulheres atingir os 62 anos de idade. Não preciso nem dizer, perceba aqui o que diz a própria matéria do jornal agora. Os trabalhadores de áreas insalubres e de risco, ou seja, aqueles trabalhadores que exercem as suas atividades em local insalubre, prejudica a sua saúde, ou que trabalha em periculosidade, situação de risco para a sua vida, risco de morte, muito afetados pela reforma. É o jornal que está ratificando as informações da PEC, não sou nem eu que estou falando nesse ponto. Muito afetados pela reforma, podem agora reconquistar um direito que lhes garante antecipar a aposentadoria. Uma emenda quer derrubar o trecho da reforma que, presta atenção aqui, proíbe a conversão do tempo especial em comum, porque nós temos uma parte lá que traz de fato essa proibição. Espero de verdade que essa situação seja corrigida por meio da aprovação de uma nova PEC. É o que eu disse para vocês, eles perceberam que fizeram besteira.
Eles perceberam, inflamado, pressionado pelo mundo empresarial, porque essa PEC, eu repito, em quase todos os meus vídeos eu disse isso, essa PEC, ela fora feita por Paulo Guedes e os empresários interessados na matéria. Essa PEC não fora feita para beneficiar o senhor e a senhora que trabalha. Pode ter certeza. Vamos continuar na matéria. A reforma da Previdência, aprovada no Congresso, prevê que essa conversão, a conversão aqui do tempo especial é em comum, tudo bem? Que essa conversão só será permitida para trabalhos que forem exercidos até a publicação das novas regras. Isso afeta, por exemplo, metalúrgico, profissionais da área de saúde, soldadores e eletricitários. Na sequência diz a publicação. O Senado também vai propor que os dependentes menores de 18 anos tenha um redutor menor na pensão por morte. Até que fim, né? Após a reforma, as pensões serão 50% da aposentadoria do segurado que morreu, mais 10% por dependente. Nós temos vídeo a respeito desse tema. Se você não viu ainda, eu lhe encorajo fortemente que o assista. A proposta da PEC paralela, esta que será discutida agora, é que a cota do filho menor de idade seja de 20% e não 10%. Assim, uma viúva com 2 filhos pequenos receberia a pensão integral, ou seja, 100% do valor do benefício que o seu cônjuge, companheiro, deixou. Nada mais do que justo. Afinal de contas, quem conseguiu, quem batalhou, quem esforçou, quem pagou o seguro para ter direito, fora o falecido. Por que esta pensão não pode ser transferida para os seus dependentes? Afinal de contas, era ele que sustentava a sua família. E o governo quer vir aqui e passar a mão em um benefício que o trabalhador lutou a sua vida inteira para conseguir. Pessoal, vocês conseguem entender essa parte? É muito simples de compreender. Eu trabalho a vida inteira para conseguir, eu pago um seguro. Chama-se, Seguridade Social. É seguro, você paga. Ao contrário do que se divulga, o governo não dá de graça, não. Não é um benefício gratuito que o governo proporciona. Você paga para ter direito aos benefícios previdenciários. Porque você contribui. Em alguns casos, você contribui, inclusive, obrigado, sem querer. E aí, você morre, vem o governo e passa a mão nesse valor para que a sua família que ficou à míngua não possa ser assistida, não possa ser beneficiada por aquilo que você lutou a vida inteira para conseguir. Eu não consigo compreender que tem pessoas que ainda é contrária a este meu entendimento. É muito difícil desse jeito. Para terminar, se o calendário do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, for mantido após votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a PEC paralela será votada no plenário também na quarta-feira e enviada para análise da Câmara dos Deputados. Já a reforma da Previdência, que já foi aprovada, lembre-se, tem de ser promulgada em sessão no Congresso. Pessoal, preste atenção aqui. Todas as vezes que tivermos uma emenda à Constituição, ao contrário do que a imprensa divulga, eu vi isso em vários jornais, quem faz a sua promulgação, que é a publicação para que ela passe a valer, é o Congresso Nacional por meio do seu presidente, que neste caso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ok? Não é o presidente da República que faz a promulgação de uma emenda à Constituição, dado a importância desse instituto. A promulgação será em sessão solene do Congresso Nacional para que ela possa entrar em vigor, lembrando que esta data ainda não foi definida. A matéria do jornal continua daqui para baixo, mas é apenas um resumo de tudo que nós lemos acima. O jornal agora, ele tem esse padrão, que aliás é muito bem visto, porque a pessoa basta ir aqui no resumo que eles fazem abaixo. O link dessa reportagem estará na descrição deste vídeo.